LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um almoço debate do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, hoje em formato, obviamente, adaptado. Não estamos no nosso modelo tradicional no Hyatt, nos nossos almoços. Aqui trouxemos para a forma virtual, mas sempre trazendo muito bom conteúdo e interação a todos vocês que nos acompanham. Hoje temos a participação do presidente do Brasil de 2016 a 2018, Michel Temer, e do embaixador plenipotenciário e extraordinário da República Popular da China, Yang Guomin, que falarão sobre o tema importância das relações internacionais na gestão pública. Nós sabemos o quanto esse tema está em alta e é importante em momentos que precisamos de união entre todos. Então, em nome do LIDE, todos os participantes do LIDE, todo o Brasil que estão nos acompanhando, eu agradeço muito a participação do presidente Michel Temer e do embaixador Yang Guomin, que cederam esse tempo para conversar conosco aqui e ter essa conversa aberta e debate aberto com os empresários do LIDE, que, de novo, nos assistem de todo o Brasil. Apresento também os empresários que participam conosco aqui na sala, eles participam do debate após as apresentações. São eles, claro, Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, Roberto Gianetti da Fonseca, membro do Conselho do LIDE, o secretário Júlio Serson, ele que é secretário de Assuntos Internacionais do Estado de São Paulo, Davi Barioni, CEO da Amaro Aviation, Marcel Daltro, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados, Zé Carlos Magalhães, CEO da United Health Group, Antônio Palma, sócio-presidente da Urbano Vitalino, Fábio Cury, sócio da Urbano Vitalino, Rafael Furlanetti, sócio da XP Investimentos, o Zé Ricardo, CEO do LIDE China, Fernando Meirelles, presidente do LIDE Conteúdo, e o Fábio da JSL aqui conosco. Esse evento teve suas emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan, e eu passo para vocês muito rápido aqui, tentando ganhar tempo, a dinâmica de hoje, que eu já passei aos presentes aqui na sala, mas teremos as apresentações, começando pelo presidente Michel Temer, uma apresentação de 10 minutos, na sequência, a apresentação do nosso embaixador Ian aqui na sala. Terminando ambas apresentações, nós vamos para o debate, onde cada membro aqui presente vai poder direcionar uma pergunta a algum dos convidados. Eu peço que sejam objetivos, por favor. E peço a vocês que estão nos assistindo que mande sua pergunta também pela caixa que tem embaixo do player, com seu nome e empresa, que nós teremos um tempo ao final para direcionar a sua pergunta ou ao embaixador, ao presidente Michel Temer. Só peço que coloque seu nome e sua empresa, por favor. Então, aproveitem a oportunidade para participar, porque nós vamos levantar essas perguntas aqui. Eu quero fazer um reforço muito importante aqui, para que possam responder, quem não respondeu ainda a pesquisa do LIDE, nossa pesquisa tradicional que temos no Almoço Debate, ela foi enviada para vocês no e-mail dia 7 de abril, mas nós deixamos também o link aqui embaixo do player de vocês para que possam responder o quanto antes, porque nós fechamos ela daqui a pouco e, na sequência, no final do nosso encontro, o professor Meirelles, ele fará a apresentação da pesquisa, muito importante para que a gente sempre tenha uma amostra importante do setor privado brasileiro. Então, sem mais delongas aqui, para ganharmos tempo, já vou passar a palavra ao Luiz Fernando Furlan, que faz a sua saudação. Na sequência, Furlan, se você puder passar ao Júlio Serson, que também faz a sua
saudação. Furlan, boa tarde, alegria em te ver aqui. Boa tarde a todos. É um prazer ter aqui vocês presentes nesse almoço, né? Espero que todos tenham recebido o kit almoço. Está muito bom, lá do restaurante Piselli. E dar as boas-vindas ao nosso embaixador Yan Wanin, que a cada dia está ficando mais brasileiro. Ele chegou aqui, ele falava espanhol, um pouco de portunhol, mas ele tem se dedicado a realmente falar o português com sotaque brasileiro. Nosso querido presidente Temer é uma figura que, como eu digo, a história ainda vai reconhecer o quanto ele fez de reformas positivas no Brasil. Mas isso, às vezes, o reconhecimento leva tempo. Então, duas personalidades que certamente querem o progresso, querem o desenvolvimento, querem o bem dos dois países, e do lado brasileiro, alguém que conhece a China também e que aprecia não só a cultura, a economia, mas também os outros fatores que fazem da China hoje um grande país e um parceiro importantíssimo para o Brasil. Sejam os dois bem-vindos e espero que todos os que estão nos assistindo, um número pequeno de convidados, realmente aproveitem o nosso encontro e tenham a oportunidade de fazer perguntas. Então, passo a palavra para o Roberto Janetti, é isso? Não, para o secretário. Para o nosso secretário do Estado de São Paulo de Relações Internacionais. Bem, bom dia ou boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, com os senhores, com as senhoras. Quero primeiramente agradecer ao convite do LIDE, ao João Dória Neto, a quem eu tenho a honra de conhecer, na verdade, desde os tempos que ele ainda estava na barriga da mãe. Até conheço o Johnny há muito tempo, um menino, hoje um homem excepcional, mas sempre um rapaz de muito valor, e está demonstrando também hoje, na parte de trabalho, no dia a dia, sucedendo o pai nos negócios da família, uma habilidade enorme e levando adiante aquilo que o pai dele, hoje governador do estado de São Paulo, construiu com muito trabalho, muita dificuldade, mas hoje ele tem, e eu, pela convivência que eu tenho diária aqui no Palácio com o governador João Dória, sei do orgulho que o governador tem de ter o filho dele, o Johnny, à frente dos negócios, junto com a equipe, com o apoio do Furlan, da Célia e de outros aí trabalhando. Quero cumprimentar, estou vendo o presidente Michel Temer entrando na sala, um grande prazer, um grande amigo também que a gente fez ao longo dessa jornada, cumprimentar o presidente Michel Temer, um exemplo de como é exercer a presidência de um país. O presidente Michel Temer não é um presidente, ele é e foi um chefe de Estado, alguém que sabe carregar nos ombros o ônus da presidência da República com toda a dignidade, com toda, até por que não, formalidade, mas sempre privando e cuidando dos interesses do povo brasileiro. É um prazer, presidente Michel, estar com o senhor aqui novamente. E cumprimentar o embaixador da China, o senhor Yan Min, um parceiro muito importante aqui do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, e eu falo isso em nome do presidente ou do governador João Dória, o Estado de São Paulo valoriza muito as relações com o Estado chinês. O Estado chinês, desde os tempos em que o governador Dória era prefeito de São Paulo, e eu tive a honra de ser seu secretário municipal de Relações Internacionais, naqueles 2 anos de prefeitura municipal, sempre o hoje governador João Dória priorizou as relações comerciais com a China. Um país que tem muito a nos ensinar, um país
que sempre esteve ao lado das boas causas e um país que hoje, a China, contribui de forma tremenda, de forma imensa, para que o mundo supere essa pandemia, todas essas dificuldades. Eu quero agradecer também ao embaixador e peço que ele transmita isso ao país, à China, o apoio que a China nos deu para a produção da vacina Coronavac aqui no Butantã. Praticamente 90% das vacinas aplicadas, 89, alguma coisa, 90% das vacinas aplicadas no território nacional são fruto desta parceria Instituto Butantan e Coronavac, e a Sinovac para a produção da Coronavac. Então, é muito importante. É, como disse o embaixador, o país, o maior parceiro comercial do estado de São Paulo. Não é à toa que o governador João Dória, que o vice-governador Rodrigo Garcia definiram como prioritários um escritório do Brasil em Xangai, na China, um escritório que cuida dos interesses do estado de São Paulo, das empresas brasileiras e das empresas chinesas lá em Xangai. É um escritório muito importante, que tem nossa prioridade, e eu repito, é uma honra estar com o embaixador nesse momento. Quero também, para não me estender muito, finalizar dando um abraço ao Rafael, finalizar pelo menos essa primeira introdução ao Rafael Fulanetti, ao Fernando Meirelles, que foi meu diretor na GV, o Antônio, olha, não está na tela o nome do Palma lá, mas eu sei até hoje, Antônio Jacinto Calheiro Palma. Foi meu professor na GV, estou correto, não é isso? Sei de cor o nome também, a importância que o Palma nos deu ou me deu como professor. Antônio Jacinto Calheiro Palma, jogador de polo, não sei se ainda joga polo, mas é um prazer estar com todos vocês. Célia Barioni, meu colega de época de prefeitura. Enfim, nós vamos voltar, eu creio, Johnny, a ter oportunidade, e Fulano, de intervir novamente, mas quero realçar a minha alegria, a alegria do Estado de São Paulo, de ver que o LIDE valoriza, Roberto Janetti da Fonseca, a importância das relações comerciais e culturais com o Estado de São Paulo. Cumprimento também, embaixador, a cônsul da China aqui em São Paulo, uma senhora também sempre muito ativa e sempre, a senhora Li Ping, sempre obedecendo e seguindo as orientações da nossa embaixada. E um abraço também à Li de China, que eu vejo aqui representada, ao José, Roberto, e agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigado, desculpa, Johnny, se eu me alonguei, mas é que quando a gente está entre amigos, a gente fica mais à vontade aqui. Obrigado. Obrigado, secretário Júlio Serson, e cumprimento o presidente Michel Temer, que entrou aqui conosco. Boa tarde, presidente. Nós já demos início, então já vou passar a palavra ao senhor aqui, vou passar rapidamente apenas o currículo para seguir o roteiro, todos conhecem, mas Michel Temer graduou-se em Ciências Jurídicas pela USP, Universidade de São Paulo, é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, foi indicado para ocupar a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo em 83 e 92, já atuou como secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal, e foi eleito 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Além disso, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e autor de 6 livros, e foi presidente de 2018, aqui, presidente da nossa República. Presidente Michel Temer, a palavra é sua, aberta até 10 a 15 minutos da sua apresentação. Aqui um tema que eu relembrava e reforçava da importância das relações internacionais para uma gestão pública, principalmente em momentos onde precisamos de união e da cooperação entre nações. Então, sabemos o quão relevante e importante é esse tema nesse momento, e passo a palavra ao senhor para a sua apresentação. Boa tarde. Agradeço muitíssimo a delicadeza do convite para participar desse encontro, o presidente João Dória Neto, do LIDE, né? Frequentei tantas e tantas vezes o LIDE e pude verificar o trabalho extraordinário que o LIDE faz para São Paulo e para o Brasil. Na verdade, eu acho que hoje até tem uma dimensão internacional. Não foram poucas
e como o tema é a relação internacional, não foram poucas as vezes que, estando eu como presidente da Câmara, o vice-presidente, o presidente da República no exterior, ter encontrado empresários levados pelo governador João Dória a encontros internacionais e, nestes mesmos encontros, ter patrocinado o encontro de empresários brasileiros com autoridades internacionais dos países que eu frequentei. Esta é a minha primeira palavra. A segunda palavra é para saudar o embaixador da China, né, dizer da honra, do prazer que tem de partilhar esta live com Sua Excelência, o embaixador da China, como com Júlio Sesson, que acabei de ouvir, pedindo desculpas, houve um pequeno problema técnico aqui, tivemos que entrar com um certo atraso, mas cumprimentar a todos e, entrando efetivamente no tema, nesses 10 minutos que me são concedidos, dizer uma obviedade inaugural, que é, estou vendo aqui o Furlan também, não é? Mas é uma coisa natural, uma obviedade, dizer da importância das relações internacionais. O Brasil deve dedicar-se a esta tarefa, e não só o Brasil, interessante, os estados, de igual maneira, podem ter, como estão tendo aqui, o estado de São Paulo, como teve a prefeitura, o Júlio Sesson dizia da sua Secretaria de Relações Internacionais no município de São Paulo. Portanto, municípios, estados e União Federal devem manter as melhores relações internacionais. Ou seja, o multilateralismo é uma coisa fundamental para o Brasil. Eu confesso que, nas vezes várias que pude falar, abrindo os congressos da ONU, né, os trabalhos da ONU, vocês sabem que o Brasil é o primeiro a manifestar-se, e eu tive, na abertura dos trabalhos da ONU, eu tive a oportunidade de fazê-lo em 3 ocasiões. E um dos pontos fortes do meu pronunciamento sempre foi a ideia do multilateralismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, revelar também a importância da ONU, da Organização das Nações Unidas, nascida lá atrás, para o bom relacionamento internacional. Ou seja, jamais o Brasil poderá pensar numa hipótese de um bilateralismo ou, muito menos, de um unilateralismo, né? A ideia da multilateralidade, da universalização das nossas relações internacionais é fundamental para a prosperidade do nosso país. Primeiro, eu devo dizer, até se eu quisesse, João Dória Neto, aludir a este momento, veja como é importante essa multilateralidade. Você acabou de mencionar, o Júlio Sesson acabou de mencionar, a importância da relação que temos com a China na questão da vacina, não é? Boa parte da Coronavac vem dessa aliança do governo estadual com a Sinovac, né, que produz a Coronavac, portanto, com o Estado chinês. Se nós não tivermos essa multilateralidade, não sei se neste momento nós teríamos esta possibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, veja que interessante nas relações comerciais, o nosso primeiro parceiro comercial, a maior parceria comercial que temos é com a China, né? A China leva os nossos produtos, minério, soja, etc., para a China, formatando em primeiro lugar, esta primazia na relação internacional. Mas o segundo parceiro é Estados Unidos. Já falando de Estados Unidos e China, já basta esse exemplo para verificar a absoluta indispensabilidade de uma relação multilateral que o Brasil deve alimentar. Como de resto, ele deve fazê-lo com todos os países. Há tempos atrás, antes mesmo, quando presidi a República e recebi a visita do então presidente eleito, na época, Jair Bolsonaro, eu disse a ele, falei dessa multilateralidade, falei, olha, tem que ter boas relações com os países árabes. Eles compram 40% da nossa carne de frango, né? Com Israel, nós temos avanços tecnológicos extraordinários, pautados pela ideia dessa relação com Israel, como com todos os países. Portanto, as relações internacionais, elas prosperam, e os países prosperam exatamente em função dessa multilateralidade. Aliás, não são poucos os dispositivos constitucionais, e eu começo até dizendo que no preâmbulo da Constituição Federal, e preâmbulo vem de preambulare, quer dizer, antes de entrar no texto escrito, já há a ideia de relações pacíficas com todos os países, nas relações internas e nas relações
internacionais. Não é? E quando vamos, Dória, quando nós vamos ao texto constitucional, nós vemos quantas vezes o texto constitucional fala nas relações internacionais. Uma delas até, tratando dos artefatos nucleares, diz que nós só podemos utilizar os artefatos nucleares para fins pacíficos. Portanto, estabelecendo uma espécie de pacificação na relação internacional. Veja que nós temos um dispositivo que incentiva a criação de uma aliança latino-americana de nações. Eu até devo registrar que nós tínhamos aqui, nós fazemos parte do Mercosul, não é? Que tem relações com o Estado chinês. Mas, interessante, uma ocasião, eu estive numa reunião em Lima e lá me encontrei com o presidente Macri, que era presidente da Argentina na época, com o presidente Peña Neto, presidente do México, e com o Piñera, que era presidente do Chile. E eu disse, interessante, disse ao Piñera e ao Peña Neto, né, que eles haviam criado a Aliança do Pacífico, né? E nós temos o Mercosul. Eu disse, interessante, vou dizer a vocês, no Brasil, nós temos uma determinação constitucional de fazer uma aliança latino-americana de nações. E o Piñera Neto e o Peña Neto, ouvindo esta minha fala, né, ele disse, olha, eu vou marcar uma reunião conjunta, a próxima reunião seria no México, uma reunião conjunta do México, da Aliança do Pacífico, com o Mercosul. E realmente marcou. Nós fomos para lá, os integrantes do Mercosul, junto com os integrantes da Aliança do Pacífico, assinamos até um protocolo para uma aliança mais sólida entre os países latino-americanos, né? Isto até, Dória, coloca em pauta um pouco a questão da soberania dos Estados. Os Estados continuam soberanos, mas eles, de alguma maneira, partilham a sua soberania na medida em que, veja, na União Europeia dá-se o mesmo fenômeno. Você não precisa de passaporte para ingressar em outro país, às vezes você derruba barreiras tributárias, né? Tudo isto fruto de uma figuração nova do Estado moderno. De modo que a internacionalização, a universalização, a multilateralidade é fundamental para a sobrevivência de todos os Estados nos dias atuais. Não é sem razão que eu estive tantas vezes, mais uma vez rendendo homenagem ao embaixador chinês, estivemos tantas vezes com o presidente Xi Jinping. Fosse nas reuniões do BRICS, nós temos essa organização, que é Brasil, Índia, China, Rússia, né, e África do Sul. Que é interessante, nós fazíamos reuniões do BRICS, mas quando havia a reunião do G20, antes nós fazíamos reunião do BRICS. E, portanto, estive inúmeras vezes com o presidente Xi Jinping, que é um grande parceiro comercial do nosso país, que não só é parceiro comercial na compra que faz de produtos brasileiros, como também dos investimentos que tem feito no Brasil. A China tem feito muitos investimentos aqui, muito produtivos, no nosso país. Então, esta multilateralidade, ela não é fruto apenas de um desejo, ela é fruto de algo que vem acontecendo, especialmente nas nossas relações, no particular agora, presente o embaixador chinês, particularmente com a China, né? E veja que o Júlio Serson inúmeras vezes aludiu a essa parceria com o Estado chinês. Então, é com grande prazer que eu participo desta reunião. Estive numa visita de Estado como presidente da República à China, né? E lá o presidente Xi Jinping me recebeu, naturalmente, com todas as honras. Mas conto mais uma particularidade, senhor embaixador. O senhor sabe que, como vice-presidente, eu presidia pelo lado brasileiro a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, e pelo lado chinês presidia, se não me engano, um dos vice-presidentes, não é? E eu fui à China para fazer uma reunião da COSBAN e me surpreendi com uma delicadeza extraordinária do presidente Xi Jinping, que transmitiu à nossa diplomacia que gostaria de me receber, o que não é muito comum, porque na época eu era vice-presidente da República, né? Mas quando eu entrei na sala, eu reconheci o presidente Xi Jinping, que, veja bem, veja a delicadeza dele e do Estado chinês. Ele queria retribuir uma recepção que eu promovera quando ele era ainda vice-presidente, penso, o membro do partido
chinês, ele visitou o Brasil e visitou Brasília, e eu o recebi como presidente da Câmara dos Deputados. E veja a delicadeza, ele quis me receber, embora sendo eu vice-presidente, né, mas quis me receber para retribuir a atenção que nós demos na ocasião como presidente da Câmara dos Deputados. Tudo isso a revelar, portanto, a importância desta universalização, desta multilateralidade e desta relação internacional muito próspera. Ela não só incentiva o comércio, como incentiva a industrialização aqui no Brasil, porque os chineses vêm investindo em vários setores, como incentiva a paz entre os países. Essa multilateralidade, ela é incentivadora da paz. Por isso, dizia eu, quando falava na ONU, eu mencionava muito a importância da ONU para a paz mundial, não é? Para a harmonia mundial. Por isso que, volto a dizer, agora concluindo essas palavras preambulares, preliminares, né? Eu quero dizer da alegria que tenho de participar do encontro do líder, este instrumento precioso de articulação comercial, industrial e até política, né? Para que eu pudesse dizer essas modestíssimas palavras dirigidas àqueles que acompanham este nosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Michel Temer. Excelente exposição. Vou ser muito rápido aqui nas transições para a gente ganhar tempo para o nosso debate. Eu vou passar a palavra, então, ao embaixador Yan Wanmin, apenas lendo o seu currículo e, de novo, já agradecendo, em nome de todos os participantes do LIDE, por estar aqui conosco. Realmente uma honra. O embaixador Yan Wanmin é nascido em Pequim, tem mestrado em Economia e doutorado em Direito, atuou em posições de liderança no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o MNE, da República Popular da China, e esteve como representante diplomático em diversos países da América Latina, antes de se tornar embaixador no Chile, depois na Argentina, e desde 2018, Yan Wanmin é embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China no Brasil. Com a palavra, o embaixador Yan Wanmin. Boa tarde. Muita boa tarde a todos. É uma grande honra participar deste evento junto com o excelentíssimo senhor Michel Temer, ex-presidente da República Federativa do Brasil. O presidente Temer é um importante líder político com ampla perspectiva internacional e visão estratégica. E visitou a China 3 vezes e presidiu também 3 vezes a reunião da COSPAN, dando uma contribuição especial e importante para o aprofundamento das relações bilaterais. O povo chinês sempre está lembrando as contribuições bem feitas pelo presidente Temer, a amizade e as cooperações bilaterais entre a China e o Brasil. E também o presidente Xi Jinping avalia e precisa muito as relações do trabalho e amizade pessoal com o presidente Temer. E gostaria de aproveitar para transmitir uma vez mais os cumprimentos e as saudações do presidente Xi Jinping ao presidente Temer. Escutei com grande atenção suas palavras, que para mim foram inspiradoras. E gostaria de compartilhar as suas visões sobre o multilateralismo, que é um tema que é altamente importante nesta conjuntura internacional, particularmente que estamos enfrentando muitos desafios comuns na comunidade internacional. Igualmente, que seus comentários sobre a importância das nossas relações bilaterais. E espero que ter a chance, já tivemos uma conversa por telefone sobre
as nossas relações e, particularmente, sobre a parceria das vacinas. O presidente atribui muita importância aos interesses e às saudações do povo chinês, do povo brasileiro. E espero ter a chance de cumprimentá-lo pessoalmente em futuro próximo. Agradeço também pelo convite da LIDE e tenho grande satisfação rever velhos amigos, o senhor Johnny, Luiz Fernando Fran, que é velho amigo meu, e José Ricardo e outros amigos. E grande prazer em falar com os demais membros da LIDE. Os senhores são representantes importantes dos empresários brasileiros e muitos também têm uma atuação destacada nas relações econômicas comerciais sino-brasileiras. Estou com alta expectativa para conversar com os senhores e aprofundar o nosso intercâmbio. Senhores e senhoras, como duas grandes economias emergentes, China e Brasil, são oportunidades recíprocas de crescimento. A China sempre vê seu relacionamento com o Brasil a partir de uma perspectiva estratégica de longo prazo. Ao longo dos 47 anos das relações diplomáticas, os dois países, sobre a base de respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco, venceram as diferenças ideológicas e de sistema social e promoveram um crescimento contínuo das relações sino-brasileiras, bem como uma integração aprofundada dos interesses de ambas as partes. Desde o início da crise sanitária, a China sempre considera o Brasil como um parceiro prioritário no enfrentamento da pandemia e apoia a luta à pandemia do povo brasileiro sob diversas formas, tais como doação de matérias de saúde, de proteção, assistência nas aquisições de insumos e troca de experiências. No momento, o quadro epidêmico mundial continua grave e a China também lida com uma enorme demanda interna da vacinação. Mesmo assim, estamos fazendo o que dentro do nosso alcance para superar as dificuldades e promover substancialmente a cooperação em vacinas. Com isso, esperamos trazer esperança e confiança ao Brasil para vencer sua luta contra a Covid-19. Como conhece, na sexta-feira passada, o conselheiro de Estado e chanceler Wang Yi, chinês Wang Yi, conversou por telefone com o novo chanceler brasileiro, Carlos França. Os dois concordaram em aprofundar a cooperação no enfrentamento da pandemia e em outros campos, com o objetivo de promover um desenvolvimento contínuo e profundo das relações bilaterais. E, de acordo com o comunicado, publicado pela chancelaria chinesa, e que na conversa entre os dois chanceleres, a parte chinesa afirmou que o país valoriza e desenvolve as relações com o Brasil de uma perspectiva estratégica de longo prazo, colocando o Brasil em uma das direções de prioridade
para seus laços estrangeiros. E demonstra que a parte chinesa, que sempre atribui e continua a promover, atribui a importância seu laço com o Brasil e continue a promover a amizade com esforços conjuntos. Agora, estamos vivendo uma transformação histórica, quando a humanidade enfrenta uma pandemia secular e o mundo passa por um período de turbulências e mudanças. O empresariado é mais sensível na sua percepção da conjuntura geral. Por isso, os senhores devem estar acompanhando com grande interesse o desenvolvimento da China e as perspectivas da parceria sino-brasileira. Gostaria de compartilhar, aproveitando a oportunidade, com os senhores algumas reflexões. Em primeiro, o novo paradigma de desenvolvimento chinês espera criar uma prosperidade comum com os demais países. A China, cujo PIB cresceu 2,3% no ano passado, foi a única grande economia a registrar um crescimento positivo em 2020. Um relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional na semana passada elevou mais uma vez a projeção do crescimento econômico da China para 8,4% neste ano e 5,6% no próximo ano. Esse é um resultado de medidas firmes adotadas pela China para conter a Covid-19 e também comprova que a economia chinesa tem forte resiliência e ilustra ainda a confiança que a comunidade internacional tem no futuro desenvolvimento do país. Neste momento, os impactos mais profundos da pandemia ainda estão evoluindo, que cria muitas incertezas no futuro da economia mundial. Diante dos nossos desafios internos e externos, o governo chinês elaborou planos e metas de desenvolvimento econômico e social para os próximos 5 anos, além de metas para um prazo mais longo. Essas metas estão incorporadas no plano 14º plano quinquenal e visões de longo prazo até 2035. Em linhas gerais, vamos alcançar basicamente a modernização socialista até 2035. Nos próximos 5 anos, o foco de crescimento será transferido de velocidade para a qualidade, realizando, assim, um desenvolvimento de maior eficiência, com mais equidade, sustentabilidade e segurança. Para isso, vamos aderir a um novo conceito de crescimento baseado em inovação, coordenação, sustentabilidade aberta e compartilhamento. Para implementar esse novo conceito, políticas específicas também foram definidas, tais como uma estratégia de desenvolvimento movido pela inovação e um nível mais alto de abertura econômica ao exterior. Definimos também um novo paradigma de desenvolvimento em que a circulação doméstica será um esteio e as circulações doméstica e internacional se reforçarão mutuamente. Isso
significa que vamos explorar todo o potencial da demanda do mercado doméstico, elevar o grau de liberalização e facilitação do comércio e dos investimentos e criar um ambiente mais favorável para o fluxo desimpedido de bens, serviços, tecnologias e outros fatores. Nos últimos 13 anos, a taxa anual de contribuição da China para a economia mundial tem sido acima de 30%. A China se tornou o maior parceiro comercial de mais de 130 países e regiões. Seguindo essa nova filosofia de crescimento, a China será também um mercado global, em vez de uma mera fábrica mundial. Será competitiva, não só na manufatura, como também na inovação, e terá, assim, um crescimento intensivo, ao invés de extensivo. O país permanecerá como motor da economia global e criará oportunidades para o Brasil e os demais países. E, em segundo lugar, é imperativa uma sofisticação da parceria sino-brasileira perante os desafios no pós-pandemia. Olhando para a era pós-pandemia, iremos enfrentar uma contracorrente forte de mentalidade de Guerra Fria, do unilateralismo e da desglobalização. Além disso, temos entrelaçados vários desafios globais, como o prolongamento das medidas preventivas da Covid-19, nova configuração geopolítica, mudanças climáticas, segurança digital e gestão de novas mídias. Para enfrentar esses desafios de forma eficaz, é urgente fortalecer a União em vez de criar divisões, focar no consenso em vez de fomentar confrontos, levar adiante a cooperação em vez de provocar a dissociação. A China e o Brasil compartilham uma vasta gama de interesse comum e reivindicações semelhantes em muitas das principais agendas internacionais. Impulsionar a democratização das relações internacionais e a globalização econômica está em sintonia com nossos respectivos interesses de desenvolvimento. A China espera manter uma boa concertação com o Brasil em fóruns multilaterais, como as Uniões Unidas, o G20, os BRICS, com o fim de praticar um verdadeiro multilateralismo e defender a paz, a estabilidade, a equidade e a justiça internacionais. Juntos, vamos apoiar a reforma de globalização econômica a uma direção mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos, de modo a salvaguardar melhor os interesses comuns dos países em desenvolvimento e das economias emergentes. As relações sino-brasileiras vão se deparar com novos temas no pós-pandemia. Na semana passada, em seu discurso de posse, o chanceler brasileiro Carlos França enumerou as missões mais imediatas da diplomacia brasileira, salientando as urgências no campo da saúde, da economia e do desenvolvimento sustentável. A diplomacia chinesa
por outro lado, também tem como missão cumprir as suas responsabilidades e obrigações perante o país, o povo e o mundo. A China é um parceiro estável e confiável do Brasil. E o relacionamento bilateral está cada vez mais maduro, robusto e dinâmico. Devemos atualizar o pensamento sobre a nossa parceria, elevar seu nível e trazer bem-estar a ambos os povos. O setor empresarial é hoje ator importante nas relações internacionais, representando uma parte de interesse nas políticas públicas e externas. Gostaríamos de ver mais empresários brasileiros estudando e analisando políticas macroeconômicas e planejamento de longo prazo da China e do Brasil. Vamos aprofundar as cooperações em campos tradicionais, como agricultura, infraestrutura, energia, finanças e manufatura, garantindo a segurança das respectivas cadeias de suprimento e de produção. Do mesmo modo, vamos abrir novas fronteiras, como economia digital, economia verde, comércio eletrônico transfronteiriço e investimentos industriais, tanto sustento para o crescimento econômico no pós-pandemia. Senhoras, senhores, quanto maiores as mudanças conjunturais e os desafios, mais necessário e urgente é o aprofundamento da nossa confiança mútua e da nossa parceria. Tenho plena convicção de que ambos os lados têm a vontade, a sabedoria e a capacidade de identificar oportunidades nas crises e de trazer um novo e maior desenvolvimento da cooperação bilateral em benefício dos dois povos. Muito obrigado pela esta oportunidade. Gostaria de ouvir também seus comentários, opiniões e sugestões, e também coloco-me à disposição de trocar opiniões e para responder suas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Realmente fantástica, inspiradora a apresentação que o senhor acaba de nos fazer aqui. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo prezam pela unidade e a bilateralidade sino-brasileira e não o confronto. Acredito que boa parte preza pela boa relação e pelo desenvolvimento em comum e sabe o quanto a China é importante e nos inspira muito as suas palavras que o senhor colocou aqui hoje. Eu vou pedir, antes de passar ao Roberto Janetti, que vai conduzir o debate com as perguntas de alguns dos empresários aqui conosco, vou passar para o Furlan poder fazer as suas considerações aqui. Tenho certeza que ele também gostou muito da apresentação e aproveitar para deixar um agradecimento aqui ao Consulado da República Popular da China em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a Cônsul Regin, todos que estão nos acompanhando aqui também nessa live, além de membros da imprensa, e também ao Benedito Braga, que mandou uma mensagem agora, presidente da Sabesp. Obrigado por estarem assistindo e acompanhando. Furlan, vou passar você para suas palavras, e na sequência vamos com Roberto Janetti. Ok, obrigado, Johnny. Bom, as duas apresentações, elas cumpriram com a minha expectativa, né? Duas pessoas ponderadas, preparadas e que querem construir o relacionamento e que dão ênfase nos pontos positivos e nessa conjuntura onde um país pode ajudar o outro, pode ser importante para o outro em condições complementares. Então, gostei muito da apresentação do presidente Temer e do embaixador também.
E espero que, em algum momento próximo, pós-pandemia, nós possamos, como fizemos em alguns anos anteriores, organizar missões do LIDE à China. Não é? Infelizmente, tivemos que cancelar a do ano passado, e a desse ano nem foi organizada, mas com essa cooperação no campo da vacina e aceleração da imunização de brasileiros, certamente nós teremos, no correr do ano que vem, essa oportunidade de retomar o diálogo presencial, porque nada substitui uma visita e a relação face-to-face. Então, estamos muito satisfeitos com as introduções que foram feitas aqui e passo a palavra, então, ao companheiro Roberto Janetti para conduzir o debate. Muito obrigado, Luiz Fernando Furlan. Queria cumprimentar rapidamente, só para fazer aqui a referência, ao presidente Michel Temer, ao embaixador Yang Wanming, ao Luiz Fernando Furlan, que me antecedeu agora, ao Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, a Célia Pompeia e ao João Dória Neto. E vou falar rapidamente duas pequenas histórias, embaixador, que eu gostaria de lhe trazer o conhecimento e depois lhe fazer uma sugestão. A primeira história é de muito tempo atrás, 1985, quando eu era presidente de uma trading brasileira chamada Cotia Trading, que era uma maior trading privada daquela época no Brasil, e eu resolvi abrir um escritório de uma empresa brasileira na China, em Beijing, e fui pioneiro nisso. A Cotia Trading exportava produtos siderúrgicos para a China. Imaginem só vocês como o tempo muda, né? Nós, naquela época, vendíamos produtos siderúrgicos para a Minmetals, corporação chinesa, que precisava de aço do Brasil para fazer seus produtos. Então, lá fui eu para a China, abri o escritório, e é uma longa aventura, quem sabe um dia eu conto para vocês leem meu livro Memória de um Trader, que tem essa história, mas o fato é que depois eu fiz mais de 10 viagens à China e percebi o enorme avanço, o incrível desenvolvimento que a China teve nestes últimos 30, 40 anos. É notável, é quase inacreditável o que a China fez em 30, 40 anos. Naquela época, embaixador, a Minmetals nos pediu também para importar produtos da China, porque, ao contrário do que é hoje, a China tinha dificuldade de vender seus produtos para o mundo. E eu, então, consegui fazer importantes importações pela Cotia Trading, da Sinochem e da Minmetals para o Brasil. Começamos a comprar produtos chineses para o Brasil. E ficamos como o maior exportador brasileiro para a China na segunda metade dos anos 80. Nessa época, eu tive uma oportunidade histórica que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando o presidente Tancredo Neves, em 85, ia tomar posse, ocorreu que ele ficou doente no dia da posse e não tomou posse. E aí todos os chefes de Estado que estavam em Brasília ficaram na dúvida, vamos aguardar se ele melhora e toma posse ou vamos voltar? E o representante da China era o vice-primeiro-ministro Gu Mu, que era um senhor já de idade, imagino tinha 70, 80 anos, veio para São Paulo e eu tive a oportunidade, então, de ficar durante 3 ou 4 dias ciceroneando, passeando, conversando com o vice-primeiro-ministro Gu Mu em São Paulo. Para mim, aquilo foi uma oportunidade histórica. Eu nunca aprendi tanto sobre a China, sobre a história da China, quanto as minhas conversas com a sabedoria do vice-primeiro-ministro Gu Mu naquela época. Depois, em 1987, olha a coincidência, sou convidado oficial para fazer uma palestra na China, junto com o banqueiro Fernão Bracher e junto com o presidente da Embratur, que era João Dória. E fomos os 3 para a China, falar na Assembleia Nacional do Povo, que, para mim, foi, assim, um momento emocionante. Até agora fico arrepiado de lembrar. Quando eu estive naquela tribuna, onde já tinham estado
Deng Xiaoping, Mao Tse-tung, e quem podia acreditar que um dia eu estaria lá com milhares de pessoas no auditório falando sobre o Brasil. Eu falava sobre comércio exterior, Fernão Bracher sobre economia e João Dória sobre turismo. Ele era presidente da Embratur. A partir dessa época, eu me tornei um grande amigo do João Dória, que sou até hoje. Bom, agora, recentemente, quero falar uma coisa importante aqui também, eu tive um grande apreço pela China, pela resposta que ela deu, e quero fazer aqui um agradecimento ao presidente Michel Temer. Eu passei, há 3 meses atrás, eu passei pela manhã para ter uma reunião com o governador João Dória e senti que ele estava aflito, nervoso, sem dar atenção ao tema que eu estava tratando. E aí eu perguntei para ele, o que foi, João, você está tão inquieto? Ele falou assim, é o problema das vacinas do Butantan. Eu não sei quando que a China vai trazer a matéria-prima, o insumo básico. E eu pensei, puxa, como eu poderia ajudar o governador João Dória nesse momento, né? Mas eu não tenho mais tantas relações com a China para poder fazer isso. Aí, por acaso, eu fui almoçar com o presidente Michel Temer, no escritório dele. E aí relatei para o presidente Michel Temer da minha preocupação e do governo de São Paulo, do governador João Dória, sobre o assunto da vacina. E aqui está um homem com espírito público. Ele imediatamente falou, vou ligar para o governador e vou ajudar a trazer essas matérias-primas para o Brasil. Falou com a embaixada, falou com o ex-embaixador da China no Brasil, lá em Beijing, de madrugada, e pela interferência do presidente Michel Temer, sem dúvida, eu tenho certeza que a China ouviu o apelo e trouxe a matéria-prima com urgência para o Brasil. Nós precisamos do apoio da China muito nesse momento, para que o programa de vacinação no Brasil continue sem paralisação. A Coronavac é a vacina que está salvando o Brasil. E eu quero agradecer ao embaixador Yang Wanming por todo o apoio que tem dado na questão do Instituto Butantan, da Coronavac e da questão da vacina, e meus cumprimentos pelo patriotismo, pelo espírito público do presidente Michel Temer, que não hesitou um minuto em pegar o telefone e entrar nesse esforço, nessa tarefa de trazer a vacina ao Brasil. Muito bem, quero fazer agora uma sugestão antes de passar para as perguntas. O tema principal que temos na pauta para os próximos anos, embaixador, é a questão do meio ambiente. Vai dominar o mundo. A questão do meio ambiente vai dominar o mundo. E dentro do meio ambiente, um tema de primeira linha é energia renovável. Eu sou presidente, com muita honra aqui, do LIDE Energia. E, em nome do LIDE, da LIDE Energia, quero fazer uma sugestão. A China é hoje um país líder na produção de placas fotovoltaicas e de pesquisa, tecnologia na energia solar. Por que não assinamos um grande acordo bilateral de cooperação em energia renovável? Para instalar fábricas, mais fábricas, já existe uma ou duas, não tenho certeza, mas pequenas, são fábricas pequenas de placas fotovoltaicas no Brasil. Por que não fazemos mais placas fotovoltaicas no Brasil? Estimulamos as empresas chinesas a virem produzir no Brasil para também poder gerar emprego, renda e suprimento dessas placas aqui no Brasil. E também no outro tema, embaixador, que é importante, que é o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, que já assume um papel de protagonista, de predominância, tanto na Europa quanto em muitos países que já estão usando hidrogênio verde como substituto do combustível fóssil, como substituto da energia elétrica de origem fóssil e como insumo industrial para várias indústrias que, inclusive, o Brasil é grande interessado, como, por exemplo, a indústria do fertilizante, que usa amônia, subproduto do hidrogênio verde, para fertilizante, que vai gerar o agronegócio, que vai produzir alimentos para a China. Portanto, temos aqui uma grande cooperação e faço essa sugestão também para o secretário Júlio Serson, para incluir o tema da energia renovável e do hidrogênio verde e da energia solar na relação do Estado de São Paulo com a China,
usando o escritório do Invest São Paulo em Xangai, para que a gente faça estímulo para as empresas chinesas de placa fotovoltaica virem produzir mais no Brasil. É um apelo e um negócio importante também. Não é só colaboração, é um bom negócio para a China e para o Brasil. Nós, China e Brasil, podem ser líderes de energia renovável no mundo. Nós temos água, sol, terra em abundância e podemos gerar muita energia, não só para o nosso consumo, mas para o mundo, para exportar. E queremos parceria com as empresas chinesas. Portanto, fica aqui essa sugestão. Muito bom. Passo adiante. Eu não sei se o embaixador quer falar alguma coisa sobre isso antes que eu faça a pergunta. Obrigado, obrigado ao senhor ministro Furlan e ao senhor amigo Roberto sobre seus comentários. No primeiro, gostaria de compartilhar as visões do ministro Furlan, que a economia entre a China e o Brasil tem uma alta complementaridade. Por isso que as cooperações também é complementar e de benefício mútuo. Gostaria de convidar uma vez mais a LIDE a visitar a China. Acredito que a LIDE que está jogando um papel importante, pelo menos para promover os laços econômicos comerciais entre o Estado de São Paulo com a parte chinesa e também todo o Brasil, com a China. E vou buscar uma instituição similar que pode ser um homólogo da LIDE na China para receber a comitiva da LIDE no futuro. Quando a situação permitir, espero que o LIDE possa realizar uma visita à China mais cedo possível, para conseguir uma aproximação ainda mais estreita com a China, explorando as possibilidades de o futuro desenvolvimento das cooperações pragmáticas. E gostaria de agradecer ao senhor Roberto por sua mostra de desejo de importar os produtos da China, também para o mercado brasileiro. Na verdade, que neste ano conseguiu registrar tanto aumento das exportações brasileiras para o mercado chinês. Igualmente, as importações de produtos para o mercado brasileiro, produtos chineses para o mercado chinês, para o mercado brasileiro. E que, na atualidade, que as exportações brasileiras ao mercado chinês têm um significado importante para o lado do Brasil, que registrou 1/3 de total exportado pelo Brasil. E a metade das exportações para a China, do total das exportações para a China, que são os produtos agropecuários. E o saldo comercial com a China representou 2/3 do superávit do comércio brasileiro. No primeiro trimestre deste ano, as exportações brasileiras cresceu 35%. E, ao mesmo tempo, as importações também conseguiu um crescimento. E mantemos
fruto diálogo com o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, para firmar mais protocolos no futuro, com o objetivo de abrir mais acessos para produtos brasileiros, né, para exportar ao mercado chinês. Né? E que, sobre isto, esse trabalho conseguiu muitos sucessos nos últimos 2 anos. Né? E acho que a ministra da Agricultura, Cristina Tereza, que está muito satisfeita com os avanços das cooperações com a China. E para as cooperações na energia renovável, eu gostaria de compartilhar as visões e opiniões do Roberto, que é uma área que tem grande potencial no futuro. E agora, é verdade que a parte chinesa é um importante investidor neste setor. Particularmente no estado de São Paulo, no ano 2019, uma empresa chinesa investiu mais de 2,6 bilhões de dólares, reais, um projeto de energia fotovoltaica. E também que os empresários têm muito interesse de ampliar seus investimentos e sempre veio ao Brasil como um parceiro importante, porque tem bons olhos ao mercado brasileiro. E particularmente que o Brasil tem muitas vantagens, como diz o senhor Roberto, muitas vantagens, também tecnologias na energia renovável. Por isso que tem muito interesse e um grande potencial. Sim, temos que fazer mais trabalhos conjuntos para continuar a promover as cooperações sobre um possível acordo na energia renovável. Eu acho que a parte chinesa está aberta com isso. E nossa embaixada mantemos um diálogo fluido e construtivo com o Ministério da Energia e Mineração, e o ministro da Energia e Mineração, que fez uma visita à China no ano passado, e também para promover as cooperações nesta área. Continuamos trabalhando nisso e também gostaria de contar todo o apoio dos empresários paulistas deste setor. Vamos a continuar a manter um diálogo sobre um acordo possível com o governo federal do Brasil. E neste ano, estamos negociando, consultando com a parte brasileira para celebrar a próxima reunião da COSPAN. E, paralelamente, vai a celebrar as subcomissões nos diversos setores, incluindo o setor da energia. E as cooperações na energia limpa, renovável, é um ponto prioritário das cooperações atuais na energia entre China e o Brasil. Obrigado. Roberto, só vou pedir agora para a gente ir para as perguntas. Nós estamos com um tempo bem curto aqui. Você já tem a ordem, lembrando que podem ser direcionados tanto ao presidente Michel Temer quanto à embaixadora. Não me falha a memória, talvez o embaixador tenha que sair daqui a pouquinho, mas nós vamos estender aqui 5 minutos aqui desse encontro. Nós vamos até as 13h35 para dar tempo de cada um poder fazer, não necessariamente sua pergunta, se quiser fazer apenas uma consideração ou um cumprimento. Roberto, passo para você, para na sequência a gente passar a pesquisa
com o professor Meirelles. De novo, a vocês que vão fazer e direcionar as perguntas, por favor, sejam objetivos e breves aí. Muito obrigado, Johnny. Eu convido primeiro o secretário Júlio Serson, secretário de Assuntos Internacionais do Estado de São Paulo, para fazer sua pergunta ou comentário. Obrigado, Roberto. Sempre um prazer estar com você aí, companheiro de grandes lutas aí. Muito obrigado. Eu queria dirigir uma pergunta mais para uma avaliação do presidente Michel Temer. Presidente, a política externa do Brasil sempre foi guiada, inclusive durante a sua gestão, e até principalmente durante a sua gestão, por princípios claros, pragmáticos e muito objetivos. Mas durante a atual gestão da presidência da República, houve uma mudança muito brusca, eu diria até um passo fora da curva. Como é que o senhor avalia, com toda a sua experiência de área internacional e, claro, como presidente da República e por todos os cargos que o senhor passou, como o senhor avalia as consequências dessa mudança da política externa brasileira, conduzida principalmente pelo ex-ministro das Relações Exteriores, com o apoio da própria presidência da República? Obrigado. Eu acho, viu, Júlio, que, na verdade, agora, com a nomeação do Carlos França, eu o conheço bem, porque ele trabalhou comigo ao meu lado, foi ao lado do Pompeu, o embaixador Pompeu foi chefe do cerimonial na minha presidência. E eu sei da sua ponderação, da sua serenidade, da sua tranquilidade e da sua visão internacional. E veja que isso está reproduzido no discurso que ele fez, onde ele avançou bastante nas concepções, dizendo que, na verdade, era preciso fazer aquela tese multilateralista que nós comentamos, que o embaixador Wang acabou de também ressaltar, né? E mesmo no tocante a meio ambiente, ele deu uma palavra muito significativa. Eu tenho a impressão, Júlio, que se ele tiver oportunidade, e espero que o presidente possa apoiá-lo, né? Eu acho que vai mudar inteiramente digamos, a imagem do Brasil, que ficou um pouco, como você tenta dizer, né? Um pouco comprometida, né? Mas eu acho que com o Carlos França, com o embaixador Carlos França, e eu vejo que o embaixador Wang também mencionou o Carlos França, né? Na esperança de uma relação muito próspera com a China, né? Eu espero que venha acontecer, porque realmente uma visão bilateral, ou seja, a relação só com os Estados Unidos, vamos dizer assim, ou isolacionista, que é pior para o Brasil, não ajuda o país, né? Houve momentos, ainda que rapidamente, em que isto se colocou, né? Uma preocupação com esse tema. Mas eu volto a dizer, tenho esperança, espero no sentido de ter esperança, né? De que o Carlos França, na verdade, consiga ter essa visão multilateralista, especialmente uma relação muito próxima com a China, com os Estados Unidos e com os demais países. Acho que isso vai acontecer. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Janete. Obrigado, Júlio. Eu convido agora o Davi Barioni, CEO da Amaro Aviation, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado a todos. Gostaria de cumprimentar o Vossa Excelência, embaixador da China, nosso queridíssimo presidente Michel Temer, com o qual eu tive a honra, presidente, o prazer de trabalhar com o senhor na sua gestão como presidente da Apex. Aliás, estivemos juntos nessa missão da China, ao qual o senhor se referiu. Um orgulho muito grande para mim ter estado com o senhor e ter aprendido muito com o seu espírito de homem público, além do que, como o senhor já sabe, eu pude aprender muito com os seus livros de direito constitucional quando eu estava cursando a Faculdade de Direito. Então, um prazer imenso estar aqui encontrando com o senhor. Eu queria apenas fazer uma colocação e parabenizar a China, especialmente, porque agora, na indústria aeronáutica, a China lançou o seu avião C-919, que é um avião para 140 passageiros, que vem concorrer saudavelmente com a Boeing e com o Airbus, em um avião com muita qualidade e que pode trazer os preços do mercado para um preço mais real, porque as duas fábricas elevaram por demais o valor do preço. E juntando com o que o Roberto Janete falou, a China tem um projeto pioneiríssimo de aeronaves executivas, que hoje
é a atividade da Amaro Aviation, elétricas. Isso vai mudar completamente o mercado de aviões executivos, lembrando que a aviação executiva, num país como o Brasil, onde a aviação comercial só atende a 120 aeroportos, mas que nós temos 4.400 aeroportos. Então, para que nós, empreendedores, homens de negócio, possamos levar nossos negócios para o interior do Brasil, nós precisamos dessa aviação de negócios dos jatos pequenos, das aeronaves executivas, e a China está sendo pioneiríssima nesse business. Até uma oportunidade que, num próximo evento do LEAD China, eu até gostaria de estar presente, a empresa, para que a gente pudesse estabelecer contatos com essas fábricas de aeronaves elétricas executivas. No demais, eu queria deixar meus respeitos ao embaixador, um fortíssimo e respeitoso abraço ao presidente Michel Temer, que eu tenho muito orgulho, uma vez mais, presidente, de ter servido com o senhor. O senhor é um homem que passou para a história do Brasil e cada vez mais se consolida como o grande estadista que foi. Muito obrigado a todos, obrigado ao Johnny, ao Furlan, obrigado aos demais queridos colegas. Obrigado, Barioni. Agora passo a pergunta para o Marcel Daltro, sócio-diretor do Nelson Willis Advogados. Obrigado, Roberto. É uma honra representar o escritório nessa conversa. Deixo aqui meus cumprimentos ao presidente Michel Temer e ao embaixador Wang Ming. Bom, gostaria de fazer uma breve colocação. O escritório já atua junto à China. Estamos perto de completar nosso primeiro aniversário. E duas das pautas, dois dos segmentos que mais nos são trazidos aqui, é óbvio, as relações das empresas chinesas e brasileiras para as áreas de infraestrutura e do agronegócio. Gostaria de fazer uma pergunta ao embaixador relacionado a esse plano de 2035. Se existem impactos mais imediatos para esses dois segmentos, que acredito eu sejam dois dos segmentos mais importantes e que fomentam a relação entre o Brasil e a China. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e a honra de estar presente aqui em meio a tantos nomes expressivos. Muito obrigado. Obrigado, obrigado ao senhor Marcelo, igualmente ao senhor Davi, e que na área da indústria aeronáutica também é uma área que tem oportunidade de ampliar as cooperações entre os dois lados. Como a China é um país populoso, que por isso que tem uma grande demanda interna das aviões. E conhecemos que o Brasil é um importante, ou um dos líderes na fabricação de aeronaves regionais. Portanto, há um grande potencial para a parceria sino-brasileira neste setor. E, ao mesmo tempo, que os turistas chineses que vieram ao Brasil, cada dia está crescendo cada dia mais, cada ano mais. No ano 2019, registrou mais de 100 mil turistas chineses para visitar ao Brasil. E agora, mantemos um voo direto, operado com operação de uma companhia chinesa. Lamentavelmente, pela pandemia, agora está fora das operações. Esperamos que possam recuperar os voos diretos mais cedo possível, logo da pandemia, ou a situação permitir, para atrair mais turistas chinesas. E também o serviço personalizado de voos. Cada dia que tem mais demanda
no mercado chinês. Né? À medida de aumento da classe média, né? Esta demanda está crescendo, né? Está crescendo. E por isso, eu digo que na área da indústria aeronáutica, né? Ou operações de voos também tem uma grande oportunidade de realizar mais cooperações entre ambos lados. E sobre as cooperações na infraestrutura, que sempre tem sido um setor tradicional e um setor importante. Uma grande parte das empresas acreditadas, empresas chinesas acreditadas no Brasil, são de setor da infraestrutura. E tem um grande investimento, ou operações, ou concessões com financiamento dos bancos chineses. Os empresários, as empresas chinesas, têm muito interesse neste setor e tem um grande potencial. Os empresários são muito seguidos dos projetos de PPI do Brasil, dos projetos de diversos estados, da construção da rodovia, ferrovia, aeroporto, porto e ponte. E ainda estamos na pandemia, conseguimos andamento também, novos andamentos nesta área. No ano passado, uma empresa chinesa firmou um contrato comercial para construir um ponte entre a cidade de Salvador e a ilha Itaparica, da Bahia. E também outros portos no que os empresários chineses têm muito interesse. E, ao mesmo tempo, os bancos chineses também gostariam de acompanhar os projetos nesta área. Eu acho que esta área continua sendo um prioritário, tradicional e também mais promissor no futuro, porque os empresários e também as empresas chinesas têm muita tecnologia nisso. É uma área mais complementar entre os dois lados. E, particularmente, gostaria de salientar a construção de logística, que nestes últimos anos, que os empresários chineses fazendo mais operações, ações para acompanhar projetos de construir a cadeia logística no Brasil, como armazenamento, como serviço para exportações de sojas, não só as rodovias, sino para toda a cadeia de serviço logístico. É um setor que tem muito interesse aos empresários chineses. Gostaríamos de conhecer os projetos concretos e as propostas concretas do lado brasileiro, particularmente dos estados, diversos estados, para que os empresários possam acompanhar de perto os projetos. E todos os estados, se têm interesse de cooperar com o lado chinês nesta área, também podem comunicar direto com nossa embaixada. Podemos jogar um papel de ponte para transmitir, para recomendar aos empresários chineses, para estabelecer
contatos direitos. Também, eu personalmente sou otimista nesse setor. Acho que no futuro tem mais operações, mais cooperações bilaterais no setor da construção logística, no mercado Brasil. Obrigado. Roberto, eu vou sugerir, como nós temos 3 perguntas ainda, que os 3 possam fazer suas perguntas e, na sequência, tanto o presidente Michel Temer quanto o embaixador possa responder. Então, nós podemos passar os 3, em vez de perguntar e responder, já levantamos as 3 perguntas aqui, observações, e eles respondem ao final das 3. Acho que nós ganhamos tempo aqui para não estendermos muito. Perfeito. Então, em seguida, Antônio Palma, sócio-presidente da Unidade de São Paulo da Urbano Vitalino. Em seguida, Fábio Cury, sócio da Urbano Vitalino. E Rafael Furlanetti, da XP Investimentos. Na verdade, acho que a pergunta do Fábio é com a do Antônio, né? É do Antônio. E o José Ricardo, então, CEO da Lide China, então, faz a última. Vamos com o Antônio, Furla e José Ricardo. Muito bem. Eu, então, falo em meu nome e do Fábio Cury. Nós somos sócios da Urbano Vitalino Advogados, que tem sede em Recife, São Paulo. A minha pergunta é para o Michel Temer, e antes disso, presidente, eu queria agradecer ao Júlio Serson as colocações que fez a meu sentido, que eu que fui professor dele na Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. E segundo, dizer que o presidente Michel Temer, ele foi um grande apoiador das entidades sem fins lucrativos no Brasil, no seu mandato de presidente. E eu, na qualidade de presidente emérito do CIES, Integração Empresa-Escola, queria agradecer muito ao presidente Temer o esforço que ele fez no Ministério da Assistência Social para apoiar as entidades sem fins lucrativos. Então, em nome meu e do CIE, eu agradeço. E a pergunta, senhor presidente, é feita ao senhor no seguinte sentido. Eu ouvi o discurso do embaixador Carlos França quando tomou posse, e ele disse que ia dar prioridade à saúde, economia e desenvolvimento sustentável. Aliás, o próprio embaixador Yang se reportou a esses 3 tópicos. A pergunta, e aí ele disse que o presidente Bolsonaro tem dito que o brasileiro quer vacina e emprego. E ele, então, se propõe aí na OCDE, na parte econômica, inclusive sobre gestões públicas, na saúde, procurar outros países e no desenvolvimento sustentável. O senhor acredita que essa substituição, porque o Ernesto Araújo, o ex-embaixador, parece que há um consenso que foi um desastre como desembaixador, o senhor entende que o Brasil muda para melhor esse momento? Muito obrigado aí, presidente Michel Temer. Posso responder já? Primeiro, agradecendo a pergunta e a delicadeza da menção aos meus gestos, aos meus atos como governante, né? Eu dizer até que conheci o Urbano Vitalino, né? Uma grande figura, né? Exponencial figura, e folgo muito em ouvi-lo. E eu reitero o que eu disse referentemente ao Carlos França. Eu acho que ele vai modificar a fisionomia do Ministério, nesse particular, né? E vai fazer uma boa imagem perante os demais países. Eu tenho absoluta convicção, por tudo que conheço dele. Olha, ele conviveu praticamente 3 anos ao meu lado, 2 anos e meio ao meu lado, né? Acompanhou-me em muitas viagens internacionais e eu sei bem o que ele pensa, né? Ele até colaborava com os discursos que eu fazia aí fora, mas eu tenho convicção de que ele vai realmente cumprir aquilo que disse solenemente no discurso de posse. O senhor viu que eu até fiz uma menção ao discurso de posse, porque acho que é um compromisso. Quando o sujeito diz o que ele diz, por meio de uma posse que ele está tendo, ele está assumindo um compromisso. Acho que ele vai cumprir o compromisso. Muito obrigado. Furla. Boa tarde. Agradecer ao presidente Michel Temer o tempo, embaixador da China também, Johnny e demais convidados, só para pegar um pouquinho da sabedoria do presidente Michel Temer, pedir para ele avaliar essa CPI que deve ser instalada no Senado agora sobre a Covid, como que se impacta a relação do Executivo com o Congresso, por conseguinte, como isso impacta as agendas de reforma, na opinião dele. E complementar também, presidente Michel Temer, te perguntar, estamos aí nessa decisão sobre o orçamento, né? O orçamento ele está para veto parcial ou sanção do presidente da República. E também
com a sua sabedoria de presidente, de ex-presidente da Câmara, inclusive, conhecido muito pelo seu diálogo, né, com os parlamentares, perguntar como o senhor avalia essa decisão do presidente da República, né, se veta parcialmente ou se aprova, como isso interfere também na agenda de reformas, dado que o presidente Michel Temer sabe, estamos chegando aqui no meio do ano, né, quase, né, e meio do ano para frente vira-se uma agenda muito mais de 2022, né, então as pessoas estão mais preocupadas na sua reeleição. Então, eu queria aproveitar esse tempo do presidente Michel Temer e escutá-lo sobre essa avaliação do cenário político no Congresso brasileiro. Muito obrigado, presidente Michel Temer e demais convidados. Eu agradeço muito ao Rafael a gentileza da pergunta, né? E começando pela CPI, você sabe que, na verdade, há precedentes que autorizavam o ministro Barroso a promover essa determinação judicial, né? Houve 2 casos anteriores, um ao tempo que era presidente do Senado, presidente Sarney, que era referentemente à questão da CPI dos bingos, e uma outra, se não me engano, era uma questão de um acidente aéreo que houve, também houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, no dizer da decisão, isso se pauta pela ideia de proteção à minoria, ou seja, se atingiu um terço, no caso 27 assinaturas, e nesse particular houve 31 assinaturas, né? O presidente do Senado não tem alternativa, ele tem necessariamente que instalar. É diferente, por exemplo, Rafael, do caso do impeachment. O impeachment é um caso de conveniência e oportunidade, portanto, o presidente da Câmara, nesse particular, pode, digamos assim, não decidir abrir o processo de impedimento. Portanto, esses precedentes do Supremo, isto me leva à conclusão de que, na apreciação do plenário, não é improvável que haja maioria ou até unanimidade amparando essa decisão. Agora, o que acontece com as CPIs é que vocês sabem que a CPI, a única conclusão que ela tira após uma investigação e um debate político é mandar as conclusões para o Ministério Público verificar se denuncia alguém, se denuncia ou não denuncia, se toma providências de natureza penal ou não. Esta é a função da CPI. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, na verdade, depende da indicação a ser feita pelos líderes. Eu não sei se os líderes vão indicar rapidamente ou não. Se não indicar, é preciso que o Supremo, mais uma vez, assim o determine. E terceiro ponto, eu sei que o governo, pelo menos tem notícia pela imprensa, de que o governo está trabalhando para, eventualmente, retirar assinaturas. E se forem retiradas assinaturas que se reduzam a menos de 27 assinaturas, que é um terço da casa, antes da leitura a ser feita pelo presidente do Senado, também cai a CPI. Então, com isso, eu quero dizer que há ainda um longo processo pela frente, né? E a segunda questão diz respeito à relação, né? Se não me engano, a relação referente a 2022, se isso vai alterar ou não as relações com o Supremo. Não me parece que isso venha... Presidente, se puder só engatar antes da reação 2022, aproveitar essa questão do orçamento, né, do veto parcial ou sanção, né? Perfeito. Eu não conheço por inteiro o projeto de orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, ao que tenho notícia, algumas despesas obrigatórias, e se são obrigatórias, são constitucionalmente obrigatórias, não podem ficar fora. Eu penso apenas que, se esta matéria constou da peça orçamentária que vai agora à sanção presidencial, não é improvável que o presidente tenha porque é obrigação constitucional, né? Tenha que vetar eventuais partes que tenham retirado parcelas das despesas obrigatórias, né? Esta é a impressão que eu tenho. Eu acho que o presidente estará atento, certamente o Ministério da Economia vai alertá-lo para este fato da obrigação constitucional dessas despesas, e se elas, de fato, reitero, foram excluídas, tenho a impressão que essa parte será vetada pelo presidente da República. E presidente, então, assim, só para a gente fechar meu raciocínio, a CPI, de alguma forma, ela causa alguma
fricção na relação entre o Executivo e o Congresso como um todo. A questão do orçamento, pelas leituras aqui, né, foi combinado um orçamento com o Congresso, e o Congresso, uma parte do Congresso disse que isso foi feito com diálogo com o próprio Ministério da Economia, isso lendo aqui pelas notícias já publicadas, mas, como o senhor disse, a peça aprovada, ela foi aprovada tirando algumas despesas obrigatórias, como a Previdência, por exemplo. Então, vamos trabalhar num cenário que ela seja vetada integralmente. Você vai ter 2 momentos ali que vão ter alguma fricção com o Congresso. Se isso for verdade, como que o senhor enxerga a agenda de reforma daqui para cá? Essa lua de mel com o Congresso, talvez ela esteja no fim? Pode prejudicar, né, as reformas ainda existentes, que são... No meu governo, graças a Deus, eu fiz várias reformas, né? Mas remanesceu a tributária e a administrativa, né? Esta fricção, como você está denominando, portanto, uma certa desarmonia, né, pode gerar um atraso, uma dificultação para a aprovação dessas reformas. Eu confesso a você, eu reitero que não examinei o projeto de orçamento que foi aprovado agora pelo Congresso, mas se de fato eliminaram despesas obrigatórias, o presidente não tem outra solução senão dar uma solução para esta matéria, né? Se são despesas obrigatórias, não há como negá-las, né? Agora, aqui isto cria um pequeno mal-estar, né, entre o Legislativo, não é? e o Executivo, e, quem sabe, o Supremo. Isso não há dúvida, mas são coisas superáveis. Mas com o tempo e com o diálogo, isso se supera. Pelo menos no meu governo foi assim. Muito obrigado, presidente Michel Temer. Obrigado, Johnny e todo o time do LIDE aí pelo tempo para fazer essa pergunta. Obrigado, Rafael. Terminando, peço com muita rapidez o José Ricardo, CEO da LIDE China, fazer sua última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas um comentário. Janete, agradeço aí a oportunidade, uma honra de estarmos aqui representando hoje o LIDE China nesse evento tão importante, com o presidente e, com todo respeito, o professor de Direito Constitucional ímpar, Michel Temer, exímio negociador, e também com o senhor embaixador plenipotenciário extraordinário da República Popular da China, o Yang Omin, dizendo que nós do LIDE China vamos continuar atuando nessa interlocução em conjunto com o grupo de líderes empresariais no aperfeiçoamento da COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, como bem já ambos os palestrantes mencionaram. Muito obrigado pela oportunidade e vamos aí lutando para aproximar e construir essa ponte entre o Brasil e a China. Obrigado, Zé Ricardo. Janete, desculpa te atropelar aqui, é que eu já quero puxar ao nosso professor Fernando Meirelles, acho que não faltou ninguém nas perguntas, para a gente já fazer a nossa pesquisa. Ela é muito rápida aqui, a nossa pesquisa de clima empresarial. Peço que todos fiquem conosco, mais 2 minutinhos e já encerramos aqui. Professor, é com você. Ok, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos rapidamente tentar apresentar o resultado da nossa primeira pesquisa de clima empresarial do ano. Não tínhamos feito nenhuma ainda esse ano, por motivos óbvios, mas vamos ver os resultados. Não estou conseguindo pôr a tela inteira. Se não conseguir, podemos seguir dessa forma, professor. Acho que vamos, porque... Então, vamos lá. Primeiro, estamos na edição 149. E a primeira pergunta, como está a avaliação nos 3 níveis? Veja que quase batemos o recorde na federal, 2,4, 6,4 para a estadual, uma pequena piora, e 5,6 na municipal, uma pequena piora. Então, veja que a federal deteriorou bastante, praticamente metade da nota, que já era muito baixa. Com relação à situação atual dos negócios, uma pequena queda, de 48 para 45, então com um negócio melhor, e
30 igual, 25 pior. Ou seja, uma ligeira piora. Com relação ao emprego, também uma piora, mas importante. O saldo continua positivo, ou seja, 50 mantém, 40 emprega, 10 desemprega, ou seja, 30% ainda estão empregando, o saldo é positivo, o que deve refletir no aumento da massa empregada no curto prazo. Com relação ao fator que impede o crescimento, eu acho que pela primeira vez tivemos empate em carga tributária e cenário político. Eles dividem aí 37% das preocupações. O cenário político tinha predominado, deixou de ser o grande protagonista, voltou à carga e agora o cenário político retoma com a mesma importância da carga tributária. E o nível de procura, que já chegou a ser bastante alto há um ano, 2 anos atrás, volta também a ter uma marca de 22%, ou seja, a demanda não está muito grande. Com relação à área que o Brasil mais precisa melhorar, educação, que sempre foi o primeiro, cresceu, infraestrutura diminuiu, meio ambiente aparece ainda pouco, política perdeu espaço para a educação e para a saúde, por motivos óbvios. A saúde, que não aparecia com grande destaque, voltou a ter um destaque maior, não precisa de muita explicação para isso. Com relação ao que mais preocupa, é o cenário político /saúde, o cenário internacional /saúde. Este é a preocupação de mais da metade, diminuiu um bocadinho, porque a inflação, que tinha desaparecido, voltou a aparecer no radar de alguns dos respondentes. Com relação à receita para 2021, percebam que a grande maioria, 52%, mais da metade, com receitas em 2021 melhores que 2020, só 22% acham que vão perder receita, vão faturar em 2021 menos que 2020. O PIB para 2021, a modesta projeção de 2,2% na média das respostas, ou seja, um crescimento muito pequeno depois da queda que nós tivemos em 2020. Com relação a quanto tempo deve demorar ainda a situação atual, nós tínhamos começado na primeira pesquisa há um ano e pouco atrás com 9 meses, caímos para 6 meses e agora voltamos para 9 meses, por motivos que eu acho que também não precisam de muita explicação. Isso dá o resultado final, a síntese da nossa pesquisa de clima empresarial, que é exatamente o nosso média, né? O valor final de 0 a 10, que foi 6,1 no final do ano, tinha crescido muito ao longo de 2020, partindo de 7,1 do ano retrasado, e caiu significativamente de 6,1 para 5 hoje. Ou seja, uma nota de 0 a 10, o clima empresarial não está bom. Espero que no próximo a gente consiga ter resultados melhores. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, professor. Bom, essa pesquisa é sempre muito importante aqui, ela faz uma síntese de mais de 1.700 empresas que são associadas ao LEAD, então os resultados sempre muito interessantes para a gente acompanhar de clima empresarial. Gostaria de começar aqui já nosso encerramento, agradecer muito a todos que participaram aqui na sala conosco, agradecer profundamente o presidente Michel Temer e ao embaixador da China, Yan Wangmin. Obrigado por cederem o tempo para conversarem aqui conosco nesse encontro. Tenho certeza que teremos próximas oportunidades. Agradecer a vocês que participaram aqui com as suas perguntas e também a vocês que nos assistiram, nos acompanharam ao vivo, fazer um agradecimento e um pedido de desculpas a quem nos mandou perguntas aqui. As perguntas, boa parte delas foram respondidas, mas nós vamos encaminhar aqui aos nossos convidados, agradecer o Carlos Prado do Grupo Tour House, o Antônio Bardini da TOTUS, Fernando Silveira da Abimed e os veículos CNN, Estadão e Jovem Pan que nos acompanharam e enviaram perguntas aqui. E obrigado a todos que nos assistiram.
Espero vê-los em breve em mais um encontro do LIDE. Obrigado a todos aqui presentes. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Obrigado a todos. Valeu. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado.